Boa tarde! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje, com uma super convidada muito especial, que é a Eliane Prado, colega de profissão, também mentora, de mulheres, e nós vamos falar hoje sobre autoestima. Qual a relação entre culpa e autoestima? Vou até escrever aqui o título da nossa live e vou fixar aqui nos comentários, tá bom? Pega o aviãozinho aí e convida as suas amigas para estarem aqui. Aquela amiga que é para baixo, que sempre tem aí algum problema aí com sua autoestima. Vamos lá? Qual a relação entre autoestima e culpa? Oi, Eliane. Eliane já chegou aí, ó. Sejam todas bem-vindas. Já vou chamar a Eliane aqui pra gente dar início ao nosso bate-papo de hoje. Estabelecendo conexão. Oi, Eliane! Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite mais uma vez. Você merece. Obrigada. Ai. É uma delícia estar aqui com a Graciane, estar aqui com vocês. Eu vou pôr meu fone para ficar melhor o áudio. O meu tá carregando, senão... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Ótimo. Peraí. Agora sim, assim fica... Aí os barulhinhos de fora não nos atrapalham. Que coisa boa tá aqui com você. Aí. Manda para as amigas assistirem também a nossa live, para a gente alcançar o maior número de pessoas. Meu marido me chamando ali na janela. Agora não posso, amor. Agora eu tô ocupadinha. Ai. Tô mandando aqui no inbox pra gente alcançar mais mulheres aí para assistir a gente. Muitas então vamos lá. Então o desafio agora é encaminhar. Então tá. Isso. Então vamos lá. Cada uma encaminha para umas 3 ou 4 mulheres que precisam estar conosco e saber um pouquinho mais sobre a relação da culpa, a relação da autoestima, o que uma interfere na outra, se tem a ver, se uma tem a ver com a outra ou não, que vai ser... Preparei um material bem gostoso para a gente conversar sobre isso. Não tenho dúvida disso, gente. A Eliane é maravilhosa. A Eliane também é mentora, né? Ela tá mais no nicho aí de mães, né? As 1001 utilidades de mãe empreendedora, né? Essa rotina aí. E ela tem feito um trabalho maravilhoso. Ó, o Luiz tá aí te assistindo. Sim, ele disse que ia dar uma fugidinha do trabalho para dar um oi aqui para nós. É muito bom. É muito bom esse contato que a gente tem, né, com as mães, né? Sim. Porque eu comecei a perceber, Graci, que muito material falava só para empreendedoras de alta performance e tal, ou só para mulheres. Verdade. E esse meio do caminho da mãe querendo empreender com o filho em casa, com o negócio, com as cobranças, isso estava assim, um pouco abandonado, né? Verdade. E aí, como eu passei
por isso, né? E ainda estou passando, eu me senti com essa necessidade, né? De Já ajudar vou outras entrar mães. nessa, viu? Ajudar outras. Eu quero mais um bebê, né? Não sei se eu já te falei nisso. Não, que delícia! Também, né? Os seus já estão bem, as suas, né? Já estão Sim, super grandes. a mais nova vai fazer 18. Olha só. Nossa, Mesmo com começou cedo, tantos hein, Grace? desafios, eu ainda quero mais esse. Mais esse, né? Mas é uma delícia, né? A maternidade é uma delícia, o empreendedorismo é uma delícia. O que às vezes nos atrapalha é o nosso planejamento, né? Da rotina, que é um dos pontos que eu mais pego. Porque quando a gente está planejado, não que a gente vai virar um robozinho refém da rotina, Não. mas isso nos ajuda a tomar decisões mais acertadas, nos ajuda a aproveitar oportunidades, a estar presente no momento presente. E aí você não fica com culpas relacionadas a... Devia estar com os filhos, estou trabalhando, devia estar trabalhando, estou com os filhos, né? Estou descansando, será que eu posso descansar? Será que eu tenho direito de descansar? Precisa de um equilíbrio, né? E aí tudo isso foram questões que eu tive que resolver, domar na minha vida, para daí poder entender que outras mães também têm esse mesmo perrenguezinho, né? Sim. Tem isso, né? Antes de entender sobre alta performance, eu pensava que alta performance era assim, conseguir assim, dar conta de todas as coisas, né? E ter resultados assim, grandiosos em todas as áreas da minha vida. E na verdade, alta performance não é tudo isso que a gente cria na nossa cabeça, né? A alta performance é o estar nada mais do que no agora. É eu estar inteiramente no hoje, no agora, inteira no que eu estou fazendo aqui com você na live, sem estar pensando em mil outras coisas lá fora. Né? Porque como que eu vou... Isso aí que você falou, como que eu estou no trabalho pensando que eu tinha que estar com meu filho, eu estou com meu filho pensando em mil outras coisas que eu vou ter que fazer, eu vou ficar louca com essa mentalidade. Então, muito bacana. É a visão Gente, vou passar a masculina. bola para Eliane, porque ela tem muito conteúdo para nós essa tarde. Papel e Mas caneta na mão. Só complementando o teu raciocínio sobre alta performance, a gente tem, nós, né, mulheres, nós temos muito hábito de olhar para um modelo masculino, né? Sim. Daquela coisa do empresário lindo, maravilhoso, sempre engomadinho, ou se não, daquela empresária poderosa do Diabo Veste Prada, né? E aí a gente acha que a gente tem que ser assim, né? E não é. A realidade não é assim. A alta performance é você conseguir conciliar as coisas e, de uma forma gostosa, leve, atingir os objetivos que você traça para você, né? Sim. Eu até postei ontem uma figurinha falando sobre sua própria régua, né? Então, nós temos que nos medir por nós mesmas. Exatamente. E quando a gente entende isso, a gente para de olhar a grama do vizinho, para de olhar... A gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros, das outras. E aí, só que quando você começa a ver que não tem a mesma realidade, que a pessoa às vezes não tem nenhuma samambaia para dar água, e eu tenho 2 filhos pequenos, um cachorro, um passarinho, uma casa e marido, né? Opa, a realidade não é a mesma, né? Então, olhar essas realidades, né? É bem diferente, é muito legal. O que nós estamos vivendo também, Eliane, o mundo digital, né, o mundo online, as pessoas não postam só, não postam os perrengues que passam, só postam as coisas boas. E aí, quando eu me deprimo, quando eu entro para a caverna, como eu compartilhei com você semana passada, inclusive fiz, né, um story a respeito disso, as pessoas pensam que não pode. Não posso passar por isso. Eu me deprimo porque o outro tá bem, por que eu tô assim? E não é assim. Todas as pessoas passam por dias
desafiadores. Eu não gosto de usar a palavra difícil, né? Nós não gostamos. Então, tá tudo bem, né? Eu preciso de me conhecer. Na última live, a gente falou muito sobre autoconhecimento. E a partir disso, que a gente vai ter todo esse equilíbrio, né? A autoestima, né? E a culpa. Eu entendo tudo isso quando eu me conheço. Sem me conhecer, não tem como eu saber o que está acontecendo comigo. Eu não estava bem semana passada, mas eu sabia o que estava acontecendo comigo. Antes eu não sabia e não me permitia. Mas hoje, né, o autoconhecimento me permite tudo isso. Porque o autoconhecimento é extraordinário. Nossa, é esconder, né? Se esconde, se quer camuflar. Eu até pensei né, que você estava comentando, por exemplo, a gente quer esconder as nossas vulnerabilidades. Sim. E aí eu fiquei, na hora me veio à mente, imaginou se Jesus quisesse esconder as cicatrizes dele? Ai, aquilo me bateu, eu falei, caraca, então vamos lá, vamos mostrar pra mulherada, vamos contar, porque eu tinha vergonha de dizer que eu tive depressão, eu tinha vergonha de dizer que eu me sentia do jeito que eu me sentia fracassada, que eu me sentia inútil, que eu me sentia... não me sentia a Mulher Maravilha que eu queria, ou que eu imaginava que as outras pessoas queriam que eu fosse, né? Uhum. Então é muito importante você mostrar essa vulnerabilidade, né? Sim. Mostrar, Você chegou a assistir o documentário da Brené, que eu indiquei no desafio? Da Brené, eu acho que A eu coragem assisti. de ser imperfeita? Sim, assisti. Nossa, aquilo ali foi... Vulnerabilidade, é na vulnerabilidade que nasce a nossa coragem. Foi, né? E foi. quantas pessoas são edificadas com o nosso testemunho? Você, por exemplo, já teve depressão e venceu a depressão. Quantas pessoas podem te ouvir hoje e falar, uau, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Não é? E entender isso, né? Entender que a nossa dor pode ser o remédio para muitas pessoas, né? É então, assim isso, que Deus faz conosco, né? Ele usa a nossa dor para ser remédio das outras pessoas. Das outras pessoas. Nossa! Nós estamos assim... Eu vi que entrou um pessoal bem bacana já, né? Umas delícias de mulheres aí. Então, vamos lá. Ó, eu preparei um conteúdo muito legal, porque quando eu comecei a entender toda essa questão da autoestima, culpa, depressão, eu vi que tem tudo a ver. E eu quero contar um pouquinho da história de como que começou tudo isso, né? E para isso, eu quero que vocês acionem bastante coraçõezinhos, porque é uma forma de mandar energia para mim e para a Graciane, porque nós amamos abraçar. É verdade. E como a gente está longe, a gente não consegue se abraçar, então mande muitos coraçõezinhos para a gente sentir essa energia e sentir o abraço de vocês. E vocês podem sentir no fundo do coração que a gente também está abraçando vocês. Combinado? Ah, papel e caneta. Papel e caneta na mão, água para hidratar e vamos lá, tá? Vão colocando aí os comentários, a gente vai estar de olho aqui também. E a Graciane, por favor, se interrompa quando achar importante. Ó, tô vendo os coraçõezinhos, ó, pra vocês também, ó. A minha filha adora fazer assim, ó. Ó, coração. Um coração assim? Eu não dou conta. Ó, dobra assim, ó. Isso! Ó, coraçãozinho. Ela é uma delícia. Bom, então, eu quero começar contando como que eu e a Graciane, que a gente se conheceu. Em 2019, eu fui fazer um aperfeiçoamento do curso de coaching que eu fiz no final de ano e a Graciane estava lá. E aí a gente foi instalada no mesmo quarto e foi uma delícia. Uma delícia passar. Nós passamos, se eu não me engano, 3 noites e 4 dias juntas. Foi assim, um intensivão. E ali eu percebi assim como deu match na nossa relação, né? Deu colou. Os nossos passados eram muito parecidos, os nossos sonhos eram muito parecidos, nossos objetivos, a nossa história
história, os nossos valores, tudo era muito parecido, né? E aí a gente começou a ter aquela... Parecia que a gente era irmã já, amiga de anos, né? Então foi uma coisa assim muito gostosa. E aí ela voltou para Pompéu, em Minas, eu voltei para Curitiba e continuamos o nosso trabalho. Passaram-se, acho que 2017 isso, né? Uns 2 anos mais ou menos. E aí a gente voltou a se conversar. Foi em 2017? No 2017 a gente se formou coach e fez aperfeiçoamento, né? Com mentor e master coach. E aí... Eliane, Mariluce, aumenta o volume do seu celular, tá tudo normal, tá todo mundo ouvindo. Aqui tá normal. Ela deve estar com o volume baixo lá. E aí, há 2 anos depois, em 2019, a gente voltou a se conversar e novamente. Ela tinha parado os trabalhos dela para cuidar de uma pessoa da família e eu tinha parado o meu para cuidar da minha família. Então novamente a gente se juntou com as nossas, né, os mesmos significados nas nossas vidas, né? E aí na época ela comentou, olha, eu vou fazer um desafio de autoestima e eu gostaria que você participasse, vai ser legal. Eu falei, opa, tô dentro. Mal sabia ela que nesse período eu estava começando a pensar em sair da minha caverna, que foi um período que eu estava naquele movimento da depressão, né? Então 2019 foi a minha saída, né? Quando eu comecei a botar a cabecinha de fora e enfrentar a depressão. E esse desafio, que na época chamava desafio, mexeu muito comigo, porque começou a me mostrar detalhes que eu tinha que mexer. E eu dizia, nossa, mas quanto detalhezinho. Na época foram 15 dias, né? Sim. E 15 dias, assim, cada dia com um material incrível e, para mim, um novo desafio a cada dia. E eu lembro, assim, muito pontual, porque o meu local preferido da casa era a cama. Eu me sentia protegida lá, né? Parecia que ali ninguém ia me invadir, me incomodar, me atrapalhar. E eu estava segura. E aí eu não lembro que dia que foi isso, né? Do desafio. Ela desafiou, fez uma analogia, uma reflexão e nos desafiou a melhorar algo que já estava bom aos nossos olhos, né? E aí, como eu estava assistindo e ouvindo esse material, estudando esse material na minha cama, eu falei, nossa, o que eu posso fazer aqui, nessa minha cama, né? E aí eu achei uns travesseiros gigantes que ninguém usava, porque era muito grande, dava dor no pescoço, botei na cabeceira, botei o travesseirinho em pé, dobrei a coberta de um jeito diferente e achei linda a minha cama nova. Comprei lençol novo e tal, e isso me levou a sair da cama, porque aí eu não queria mais deitar na minha cama para bagunçar aquela cama linda que eu tinha, que estava arrumada. Então, assim, trouxe mais prazer ao ir dormir à noite, ao acordar, porque aí tinha um motivo para arrumar a cama. E aí começou a me tirar daquela zoninha do, vou ficar aqui na minha caminha. Não, agora vamos sair da cama, a cama tá arrumada, criatura, né? Não para mais aí. Então, assim, e o legal é que cada menina, cada mulher que estava no desafio, mexeu num ponto, né? Verdade. E teve vários. Esse que você comentou agora há pouco da vulnerabilidade, da imperfeição, né? Isso também mexeu muito comigo, porque até então eu só podia sair de casa se eu tivesse maquiada, eu só podia sair de casa se eu tivesse hiper mega produzida. E eu fui desconstruindo tudo isso, né? Hoje eu faço live e boto um filtro, olha que chique. Olha. Aqui, eu também tô de filtro. Olha nós. Passamos um batonzinho. Olha que fofo. O cílinho faz assim. A minha filha adora brincar com isso. Esse dia eu falei pra ela que daqui uns dias vai ter umas lives dela fazendo coisa que porque ela adora mexer nesses filtros do Instagram aqui, sabe? Então foi muito legal.
Então, o desafio para mim na época, sabe assim, um tapa de luva de pelica, que é aquele tapa que não dói? Aham. Foi assim, porque ele mexeu comigo de uma forma tão carinhosa e tão profunda que deu start para muita coisa na minha vida, sabe, Graça? Então não é querer puxar o saco, nada, mas antes eu tentava camuflar E muita foi a coisa. primeira turma, né? Foi a primeira turma. De Foi lá pra sucesso, cá, já na algumas primeira. coisas mudaram. Imagina como é que tá agora, se melhorou o negócio, se já estava bom naquela época, né? E aí, é aquela questão da gente querer camuflar certos sentimentos, né, e dores, é o que a gente comentou antes, né? E ali eu comecei a ver que não precisava camuflar mais nada, né? Que dava pra... E aí, vendo tudo isso, eu disse, não, peraí, só ser coach já não me serve mais, né? Eu acho que eu posso mais, eu acho que eu posso mentorar mulheres, mas eu não queria entrar específico nessa questão da depressão, porque a depressão ela não é só algo, ela é algo mais profundo, né? Ela precisa de clínica, um auxílio clínico também, né? Então eu queria ajudar e aí eu comecei a buscar e aí estudando tudo isso eu entendi que muita coisa tem a ver com a culpa. A culpa de não ser perfeita, a culpa de não ser a mulher que o meu marido queria, a mãe que o filho queria que eu fosse, ou que os outros, a filha que minha mãe queria que eu fosse, ou o que os outros querem que eu seja. Isso. Né? A profissional que os outros esperem que eu seja. Sim. Então, é muita cobrança. Ah, tu vai trabalhar? Ah, mas e as crianças? Ou, diferente, tu vai ficar em casa? Capaz, tu tem que trabalhar. Como assim? Né? Então, tudo é questionado e aí tu começa a viver São os padrões da fantasma. sociedade. Tu começa a entrar nisso, né? E essa roda gira e a gente não sai de dentro dela. Quando a gente não para, não estanca e olha, né, com um olhar mais crítico para tudo isso, né? Sim. E aí que entra a culpa. Aí eu descobri essa palavra mágica da culpa, porque tudo tinha uma culpa, tudo era culpa, ou eu era a culpa, ou eu assumia a culpa, ou a culpa do outro, né? Começou a girar muito em cima disso e eu comecei a estudar mais, né? E olha, é incrível o material que a gente encontra sobre culpa. Imagino. O legal de tudo isso é que culpa todo mundo sente. Só os psicopatas que não. Sabe qual frase que eu falo muito? Quando alguém fala algo comigo assim, né? Eu falo assim, a culpa é sua, né? Você dá pra quem você quiser. Tipo assim, né? Você não assume o seu erro. A culpa é sua, mas você dá pra quem você quiser, né? Tipo isso. Então, é exatamente isso. E outra coisa, você se esconde também atrás do erro do outro. Né? O erro às vezes é seu, mas aí você pega o erro do outro e põe na sua frente para se esconder. Então é muito incrível essa questão da culpa. Sim. E a culpa está muito relacionada de verdade com a autoestima. Eu nunca tinha parado. Mas no finalzinho eu vou contar aonde que a culpa e a autoestima se misturam. Vai ser bem interessante a ideia. E aí vamos entender assim a culpa no sentido de um erro, né? Quem já não tropeçou na rua? Dá aquela vergonha, né? Ou fez um fiasco. Como é que vocês falam aí? Aqui no sul a gente fala fiasco, né? Fez um fiasco. A gente fala uma nota, frete. Né? E aí passa aquela vergonha e tal, e no final você ri de tudo. Todo mundo já passou por isso, né? Daí sente aquela culpinha de não ter olhado o degrau lá na rua e tropeçou e foi, e vamos que vamos, né? Mas a culpa não é essa que vem externa. A culpa que machuca, aquele peso, é a culpa interna. Aquele sentimento, aquela culpa quando ela tem um peso emocional na gente, né?
quando ela incomoda, quando ela o termo paralisa, né? Sim, Quando a gente começa a se punir, se travar, e punir não é pegar o chicote, né? A punição, ela é bem sutil, ela é malvada. A insônia pode ser um sinal de culpa. A depressão vem de excesso de culpa. Eu falo muito da sacolinha de culpa, né? Que a gente pega uma sacolinha bem lindinha, a gente borda, pinta, ela faz bem bonita e começa a encher de culpas, né? E aí tem isso, né? A questão as drogas, né? Sim. As drogas e fuga, né? É uma maneira de fugir, a né? fuga, a autossabotagem, sim. O medo da culpa, medo de sentir aquilo que você está sentindo por se sentir culpado. Ai, parece meio doido falar isso, Olha. né? Mas tudo envolve, né? E aí, às vezes, a gente não entende por que a gente tá naquilo, né? Essa agressão, às vezes, dizer que eu sou incapaz, que eu sou burra, que eu sou, como eu comentei antes, né? Que eu estava sendo uma farsa, que eu me achava incompetente. Isso são agressões por uma culpa que eu tô carregando, que eu tô ruminando e que eu não trabalhei e que eu não descobri em relação ao que é essa culpa, né? E vira um ciclo vicioso. Eu erro, né? Eu tenho um plano, né? Eu tenho uma ação que eu tenho que executar. Eu erro, eu me sinto culpada. E essa culpa fica aqui dentro, me incomoda. E aí, eu começo a me punir com esses sentimentos, ou de insônia, ou de depreciação emocional, ou de, sei lá, com drogas, com insônia, como eu já falei. E aí eu começo a me punir. Quando aparecer uma situação parecida com aquela que eu errei, eu vou começar a sentir aquele tremor, aquele medo de errar. E vou errar de novo. Sim. Porque porque eu não quero passar por aquilo, mas eu acabo passando por aquilo. Ou eu me saboto para nem acontecer a situação para que eu não sinta aquilo. Então, o corpo da gente, a nossa mente principalmente, ela quer economizar energia. Sim. Então, ela põe a gente num estado de procrastinação, né? Que é outra variável, outra constante, né? Que aparece no meio dessa fórmula da culpa, né? Então, ela vira um bolo de neve. Quando a gente fica naquele ciclo, alimentando esse ciclo, aí a gente vicia nele e ele fortalece esses sentimentos ruins e aí o bicho pega. E aí a gente fica prisioneiro e começa a se tornar verdade na vida da gente, que a gente não é uma boa profissional, que a gente não é boa nisso, não é boa naquilo, que a gente Aí paralisa tudo mesmo. De vez, aí você não consegue agir porque você tá... Daí começa a gravar cada vez mais. Isso não é tão rápido, né? Mas começa a gravar. Eu devia estar com meus filhos, eu devia estar aqui, eu devia estar ali. E daí começa devagarinho aquela culpa minando tudo, né? Uma coisa muito filosófica, mas muito séria de se falar, é que se sentir culpado não desfaz o erro. O erro continua lá. Vou até anotar. O problema que você gerou continua lá, né? Então, se sentir culpada não vai desfazer o erro. Tem 4 verbos que eu gosto muito de falar deles, que vão ajudar nessa questão do erro, né? Você reconhecer que errou, né? Assumir a responsabilidade. Poxa, eu errei, né? Eu assumo, fui eu que não cuidei, eu que não administrei, eu que não controlei. E reparar esse erro e aprender com esse erro. Então, quando a gente põe esses 4 em prática, a gente começa a quebrar
imagina uma engrenagem, né? Sim. A gente começa a quebrar aqueles, não sei como é que chama aqueles... Dentes, aqueles dentinhos, né? Aqueles dentinhos para a engrenagem, aquele ciclo da culpa começar a parar. Por exemplo, na semana passada eu fiz uma live incrível falando sobre problemas, né? Como que os problemas se instalam, como que a gente pode ver com outros olhos os problemas nas nossas vidas. Ficou incrível a live. Só que na hora de salvar, eu esqueci de puxar um negocinho lá que diz assim, manter no feed, né? Mostrar ela no feed. E ela ficou escondidinha lá no meu IGTV. E no caso, uma live que eu fiz ontem, 24 horas, já tem mais de 50 visualizações. E aquela tem 17. E puxa ela pro story. Só escute. Não, eu quero. Eu fiz isso, né? Mas eu quero colocar o outro lado. Há um tempo atrás, eu esqueci de salvar uma live, um ano atrás. Eu queria morrer, fiquei 2, 3 dias mal, porque eu não salvei a live, porque eu não salvei, porque eu sou e chorando, chorando as pitangas. E ontem, não, na semana passada, quando eu vi que mas por que não tá aparecendo? Será que o Instagram mudou alguma coisa que não? Daí eu já percebi que tinha sido isso. Eu disse, bom, agora vamos remediar. Só um pouquinho, Elô. Eu já ajudo ali. E aí, ela tá fazendo um trabalho de artes com cola tinta em cima das minhas coisas aqui, né? Eu tenho que ficar com o olho no gato, eu tô na live agora. Ela quer colar a coroa de princesa dela que quebrou, depois eu ajudo ali. Então, assim... Se fosse antes... Não, eu ia morrer. Dessa vez não, eu falei assim, não, bom... não tem remédio, remediado está, né? A live já tá lá. Tentei transferir lá pro feed e não deu certo. Peguei o link, mandei para os amigos, mandei para os grupos que eu participo, coloquei no Stories, né? O arrasta para cima e tal, todo aquele esquema. Então, reconheci que errei, assumi a responsabilidade, porque eu não olhei na pressa, não olhei que puxar ali embaixo. Reparei o erro, que foi tentar colocar em outras mídias, e aprendi com o erro, porque ontem eu fiz certinho. Né? Então, essa é a ideia que a gente precisa ter, né? Em relação a tudo. Né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, mas eu já penso... só que eu penso assim, a culpa às vezes pode não ser minha, mas a responsabilidade é. Isso, né? E as consequências também. Se eu fui negligente, né? Por exemplo, um exemplo, a tua filha tem 18 anos, provavelmente mora contigo. Sim. Ela tem responsabilidade, se vira para estudar. Mas você, como mãe, poderia tirar assim, uns 30 minutinhos por dia para ir lá dar uma cobradinha, ver como é que tá, se fez os trabalhos, se anota, né? Enfim, por mais idade que tenha o filho, né? A responsabilidade é nossa. Se ele não fez, a culpa é dele, né? O problema, se ele tirou uma nota baixa, não fez trabalho, não entregou, né, faculdade, sei lá, é com ela. Mas a responsabilidade é nossa, né? As finanças da nossa casa, a responsabilidade é nossa. A culpa é do governo que inventou lá, não sei lá o quê. Mas a responsabilidade é nossa de cuidar, nos empreendimentos, nos negócios, né? A culpa é do coronavírus, mas a responsabilidade é nossa no que nós vamos fazer com esse problema, com esse erro, com essa situação, né? Então, a culpa, ela está muito envolvida quando a gente interioriza isso e fica ali ruminando aquilo. Quando a gente aplica esses 4 verbos, você quebra esse ciclo da culpa e essa culpa passa a se tornar algo que se torna um aprendizado e não algo que vai te afogar. Te levar para a cama, né? Te levar para a cama. E leva mesmo, viu? Leva mesmo. Leva sim. Leva sim. Porque se você não se conhecer, se você não souber quem você se você não tiver
a sua identidade muito, assim, muito bem definida, qualquer palavra que as pessoas te falar lá fora, você vai pegar como uma verdade. Hoje, presta atenção, hoje, eu fui ao banco resolver uma questão e eu cheguei e a menina veio com um sorriso, mesmo de máscara, a gente vê o sorriso nos olhos, né? Veio com um sorriso, é uma menina que gosta muito de mim, eu tenho um carinho muito grande por ela também. E eu perguntei para ela o que eu tinha que perguntar, ela me ajudou. E aí, depois que eu saí de lá, ela me mandou um áudio me agradecendo. Falou assim, Gra, eu precisava te ver hoje, eu precisava te agradecer hoje, porque as suas palavras vão fazer o resto do meu dia diferente. Que lindo. Porque quando você chegou, antes de você, uma pessoa tinha me feito uma falta de educação do tamanho do mundo. Ai, que duro. Então, eu estava destruída naquele momento. Mas o que você me falou, porque eu percebi que ela não estava bem. O que você me falou me manteve de pé. Eu não sabia nada que estava acontecendo, mas eu falei para ela assim, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é tudo aquilo que Deus diz a seu respeito. Eu falei isso para ela. Olha aí. Você libertou ela, né? Sim, ela falou assim, é isso, né, Grau? Eu falei, é isso. É isso. Então, ou seja, se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, se eu não sei, filha de quem eu sou, né, amada de Deus, qualquer coisa vai me tirar do equilíbrio. Não é assim que acontece? Totalmente. Totalmente. E, infelizmente, as pessoas não sabem quem são. E isso tem a ver com a autoestima. Eu cheguei no ápice, né, da depressão, eu cheguei a parar e pensar assim, tá, mas quem eu sou? Pra que eu sirvo? E, não sei, me deu vontade de contar isso agora, né? Conta. Mas assim, o choque maior foi nesse dia, né? Que aí teve um momento que eu chorava muito e não tinha vontade de tomar banho. Eu só não me escondia embaixo da cama porque a cama era box, eu não servia lá embaixo, né? Mas a vontade era. E aí um dia eu tava tomando remédio para dormir e um dia eu fui ler a bula. Eu sempre leio a bula antes, naquele ali eu fui ler bem depois. E aí, quando eu li a bula, eu falei assim, nossa, se eu tomar 3 remedinhos, eram umas pílulazinhas, sabe aquelas balinhas tic-tac? Era 1/4 da bolinha tic-tac, assim, ela era muito pequenininha. E se eu tomasse 3 daquilo, eu podia morrer. E aí eu comecei a olhar, eu tomava uma por noite. Eu não lembrava se eu tinha levado meu filho na escola ou não, se eu tinha passado sinal vermelho. E aquele sentimento horroroso de quem que eu sou, para que eu sirvo, será que eu sirvo para alguma coisa? E aí, sabe, né, a depressão pegando forte. Faz isso. E aí eu me ajoelhei e pedi a Deus, né, que me desse uma luz, porque eu não queria aquilo para minha vida, porque eu sabia que a única coisa que não me leva ao céu é se eu tirar minha vida. Esse é o pecado maior, né? Imperdoável, Só né? Deus, Contra o Espírito Deus te Santo. deu, Deus que pode tirar. Deus que tira. E aí, depois disso, começou... É um processo lento, mas aí começou a aparecer você, começou a aparecer outras pessoas lindas, anjos na minha vida, que começaram a me mostrar caminhos, né? E eu comecei a aproveitar essas oportunidades, porque eu comecei a entender que se Deus me botou aqui, não era para sofrer, era para ter algum propósito interessante. Vida abundante, a promessa dele pra nós. Né? E aí eu entendi que eu posso usar isso também para outras pessoas terem essa liberdade, né? Essa libertação. E então, assim, a autoestima, ela é algo que ela não precisa estar em alta, mas ela tem que estar equilibrada. Né? Ela tem que estar equilibrada.
autoestima com euforia, com alegria, com motivação. Eu tô me achando, eu sou a boa, né? Eu sou gostosa, e não é isso. Não é isso. Autoestima é saber o seu valor, se valorizar, saber, né, o valor que você tem, sem esperar que o outro faça isso antes que você saiba, antes que você mesmo faça. Dizer sim para você e não para os outros, né? Sim. É uma relação também bem interessante. E aí, quando essa autoestima está equilibrada, imagina comigo o telhado de uma casa, tá? Se tem uma telha que está trincada, na chuva vai infiltrar. Sim. E essa infiltração vai mofar, vai molhar, vai estragar. Enfim, vai dependendo do tipo do telhado, do tipo da casa, tem os seus danos. E a autoestima funciona da mesma forma. Ela tá ali como um telhadinho na nossa vida. E quando ela não está equilibrada, né, ela está com descompasso, a culpa vai infiltrar nela. E ela vai infiltrando, devagarinho, até fazer o estrago. Sim. Então, eu vejo que a autoestima equilibrada é o ponto crucial para o negócio, para a coisa andar legal, né? Sim. Tanto que lá na pirâmide de Maslow. Não há nenhum. Desse senhor estudioso aí, a autoestima está lá em cima. Sim. Por quê? Porque é algo que nós temos que buscar sempre. Sim. É algo que nós temos que ter como prioridade. O restante tem as coisas básicas, né? E a autoestima é algo que é o mais importante na nossa vida. Que é onde a gente tem que chegar para que tudo para baixo da pirâmide fique equilibrado, né? E aí, essa rachadura, então, vai entrar a culpa, e a culpa, dependendo do tempo que você vai levar para consertar essa rachadura, a culpa vai se infiltrando, e aí pode criar um ciclo onde o ciclo vai ficar forte e fixar em você, e você ficar com doenças emocionais, ou você verifica isso logo, trata isso e dá um up na tua autoestima e conserta e manda essa culpa lá para as conchichinas, esvazia, destralha a sacolinha de culpa, né? Então, até quando estava preparando o meu material aqui, eu pensei assim, nossa, olha que interessante. Fortalece a tua autoestima, né? Sim. Com a jornada, que agora vai chamar jornada, né? Isso, a jornada. Fortalece a autoestima. Da identidade. Com a jornada da autoestima e identidade, fortalece ela, mesmo você achando que ela tá legal. Sim. Você vai se descobrir coisas nessa jornada que, ó, é da pontinha da orelha. E se já tem infiltração, vem comigo destralhar tua sacolinha de culpa. E aí depois, ou os dois juntos, com a jornada da Graciane, nossa, dá para fazer um trabalho lindo. Nós começamos agora, dia 18 de março, eu não sei porque que eu falo fevereiro, mas dia 18 de março, nós vamos fazer um bate-papo sobre a sacolinha de culpa. E aí, legal. A ideia, por enquanto, vai ser... A princípio, a gente queria fazer no Zoom. Ainda não tenho esse parâmetro, onde que vai ser. Mas a ideia é, tipo, falar sobre um filme que aborda a culpa e que lições que a gente pode tirar disso, né? Tipo, um filme... Vai ser bem interessante. Não posso contar muitos spoilers ainda. Mas nós estamos com um grupo no WhatsApp. Então, no link da minha bio tem o grupo. Café Sem Culpa vai chamar esse nosso encontro, vai ser uma vez por mês, para que mulheres, mães, empreendedoras, a gente possa se reunir e falar sobre isso, sobre as culpas, sobre autoestima. Podemos chamar a Graça um dia lá para falar sobre autoestima, sobre os desafios. Claro, né, os desafios que a gente passa,
como mãe, esses perrengues todos, né? Sim. E a Grace, com certeza, ela vai abrir inscrição e vale a pena a gente ficar de olho no dia que ela vai abrir, porque é transformador. A minha vida, eu posso dizer que começou a ser transformada a partir, na época, né, do desafio. Então, foi algo, para mim, tá no meu caderninho de ouro, sabe? O caderninho que eu guardo as coisas muito importantes na minha vida. E você é uma pessoa que tá lá, né? Sem contar que você foi a primeira pessoa que me fez fazer uma live. Quase morri aquele dia, mas gostei tanto que estou fazendo live até hoje, né? Pois é, então, eu tenho muita gratidão por você existir. Eu que fico, assim, lisonjeada, assim, privilegiada em saber que fiz parte da sua evolução, né? E pude contribuir de alguma forma para o seu crescimento, né? Para a sua cura. Fui canal, né? De bênção na sua vida, porque quem cura é Deus, quem cura é o Espírito Santo. Ó, Instituto Thelma tá falando aí de um programa de cura interior, que indica, né, bênção, não precisa ser somente evangélicos, que é o pastor Jucimar Ramos, que tem vários livros. Depois eu vou procurar saber. Vou seguir o perfil aí, muito bacana. Tudo que é para agregar, né, para nossa alma e para o nosso interior é transformador e vale a pena saber mais e conhecer. Gente, que delícia de conteúdo, Eliane. Amei. Eu tô acompanhando seu conteúdo também. Gente, sigam o perfil da Eliane. Ela é uma profissional maravilhosa que tem entregado muito aqui para nós. Conteúdos, assim, o conteúdo gratuito que ela entrega é incrível, né? Para você que é mãe, para você que já tem os filhos grandes, dá para aproveitar também muita coisa que ela posta. Né? Você está atendendo online, Eliane? Sim, só online por enquanto, né? Sim, só online. Então, gente, olha, mentoria é algo assim, é vida, né? Eu digo que mentoria é vida. O que é mentoria? Mentoria são ferramentas, né, de desenvolvimento humano que te acompanham nos seus desafios, né? E é autoconhecimento. Mentorias são ferramentas mesmo comprovadas cientificamente que agregam a nossa vida, que te tira do seu estado atual, te leva ao seu estado desejado e é trabalhado no ponto que você necessita, no ponto que você deseja, né, nos seus sonhos, projetos, objetivos, enfim, na sua dificuldade, né? E estamos aí para servir a sua vida. As inscrições do desafio vão abrir aí nos próximos dias. Nós temos mais lives ainda programadas. Ainda vou convidar mais algumas pessoas. E autoestima, né, e identidade é o primeiro passo para você abrir seu coração para esse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano. A partir do momento que você sabe quem você é, você pode traçar o caminho de onde você quer chegar. Porque não adianta saber aonde você quer chegar sem saber quem você é. E nos nossos atendimentos, a Eliane com certeza sabe disso. Quando você faz a pergunta para a pessoa, quem é você? Ela não sabe te responder. Daí dói na gente, né? Eu passei por isso. Quando você pergunta para uma pessoa também quais são os seus sonhos, tem gente que não sabe responder. Me dói a alma, me dói o coração, assim, chega a apertar o peito, sabe? Nossa, porque daí vive sonho dos outros, né? Exatamente. Então, nós viemos aqui para ter vida abundante. São promessas de Deus para nós. E aqui, ó, você não é o seu erro, você não é o seu passado, você não é o que as pessoas dizem de ruim, você é o que Deus diz a seu respeito, você é aquilo que Ele pensa sobre você, mas você, assim como você pensa que você é. Então, o que você tem pensado a seu respeito, né? Eu não sei
Eu não sei quem sou, mas sei dos meus sonhos. Então, Janete, preciso saber quem você é para você conseguir realizar seus sonhos. Então, olha, o que eu estava falando antes? Sobre essa questão de identidade, de realização. De realização. Então, olha, gente, a identidade ela é importantíssima. Importantíssima. Valores, essência, missão de vida. Gente, quando eu fiz o meu processo de mentoria, né? Quando eu fiz lá em 2017, gente, o tempo tá passando, hein, Eliane? Nossa, meu Deus. Só para os outros, que nós estamos aqui, ó, só na... Ai, meu Deus. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. O coach, né? / mentoria, que mentoria e coach é praticamente a mesma coisa, né? Uns usam uma nomenclatura, outros usam outra. É um divisor de águas na nossa vida, né? Tem pessoas que têm preconceito com isso, mas por não saberem do que se trata. Gente, coach é vida, mentoria é vida, é de Deus, né? Muitas igrejas não acreditam que funciona, mas funciona. O Jesus foi o maior coach da história. Eu ia comentar sobre isso. Fazia perguntas, né? Enfim. A mentoria, a gente pode olhar como um professor, né? Para mostrar o muitos pensam assim, mentor ou coach só vai cobrar, sempre vai cobrar, e não é assim. Não. A gente pode se inspirar numa pessoa e ela nos ajudar de forma gratuita e ser um coach para você, né? Um avô seu, uma avó sua, às vezes uma amiga sua, né? Então, que nem, né, o post que eu repostei para você, né? Hoje, que eu encaminhei para ti, né? No direct. Sim. Hoje de manhã. Eu vou comprar um livro. Ela é uma amiga de, sei lá, de longa data, 15, 16, 17 anos, nem sei quantos anos já que a gente é amiga. E ela me orientou, me mostrou um caminho sendo a minha mentora. E quando eu falo isso para ela, ela diz, não, eu mentora? Claro que foi. Você que me conduziu, você que me mostrou. Né? E quantas vezes nós somos os mentores dos nossos filhos, né? Sim. Fazendo questionamentos, fazendo eles entender. Não questionamento, por que fez isso? Não, mas entender o que está por trás, né? Daquela atitude, daquele caminho, né, para o autoconhecimento. Tudo voltado para o autoconhecimento, né? E quando você se conhece, você consegue manter a tua autoestima equilibrada, você consegue quebrar esse vínculo, esse círculo, esse vício da culpa, né? Então, o autoconhecimento ele é a base de muita, muita, muita coisa na nossa vida, né? O nosso autocuidado, né, o nosso respeito por nós mesmas, né? Então ele é muito, muito, muito forte. E uma coisa que eu quero contar, nem sei quanto tempo nós temos ainda, tá quase na hora. 7 minutos. Sobre o desafio, que na época era desafio, o meu marido falou assim, você vai falar com aquela moça lá que fala cantadinho? Eu falei, sim, a live é com ela. O desafio da autoestima. Então, eu acho lindo o sotaque de vocês. A gente pensa assim, nossa, vai pegar pesado, né? Vai ser um massacre total. E não, pauleira. Na verdade, a Graciane, ela não pega pesado, né? Tudo tão... Ela não mexe na ferida, ela não bota o dedo na ferida, sabe? Ela faz a gente olhar para aquela ferida com amor e carinho e tirar o melhor proveito para que a ferida cicatrize o mais rápido possível, que você aprenda com ele para que você não caia de novo. Então, é tão gostoso, que nem eu falei, né? O tapa da luva de pelica, né? Uhum. Porque é tão leve, é tão gostoso que não pesa. Pesa na nossa cobrança, né? Quando nós somos... Eu vou olhar para isso agora, né? Nossa autoexigência, né? Eu sou muito exigente comigo.
Então, eu me exijo demais e não precisa. Com a autoestima, a gente não precisa pesar a mão na cobrança. Pode ser leve. Né? Tudo pode ser leve. Né? Eu tinha uma mentora esses dias, mas o que você quer dizer com leve? Eu falei, ai, chega desse peso, chega de cobrança, chega a dizer que você tem que ser aquela mulher que tem que dar conta da casa, conta do trabalho, conta dos filhos, tá tudo em ordem, tá sorrindo sem estar cansada à noite, porque daí às vezes, né, e você quer dormir, né, e aí não é assim, a gente pode estar cansada, eu posso estar cansada hoje, eu posso não estar afim de lavar a louça. Eu tô com um post que eu quero colocar assim, não lavei a louça hoje. E daí? Só que ainda não tive muita coragem. E daí? Gente, eu não dormia se tivesse vasilha suja. Não é? Hoje, ô culpinha, né? Cedo. Ô culpinha danada. É essa libertação que eu quero, né, dessas mulheres. Ah, não deu para lavar a louça hoje? Lava amanhã. Ah, não deu para arrumar os brinquedos da criançada? Fica ali, amanhã eles brincam de novo. Né? Tem coisa que você não precisa se estressar e se martirizar com aquilo, né? Agora, tem coisas que são importantes. Com aquilo você não tem como deixar para amanhã, né? Não tem. E quando você faz o teu planejamento, a tua rotina, você sabe exatamente o que é importante para você atingir teu objetivo, o que é importante. É importante lavar a louça? Não, nesse momento não é. Então, vai fazer o que tem que ser importante. Tem outras prioridades, né? Olha assim, não vai deixar juntar bicho. Só não vai juntar bicho na louça, mas né, lava amanhã. Né? Mulher virtuosa não faz isso. Há 17 anos atrás eu também não sabia quem eu era, mas Deus me transformou, me mostrando que eu vim ao mundo, porque Ele permitiu, e então eu tenho que lutar por mim mesma. Eu sou a pessoa mais importante nesse mundo. É essa identidade, Thelma. É Thelma o seu nome? Porque o perfil tá Instituto Thelma. É essa identidade que eu trabalho no desafio, sabe? Identidade de filha, filha amada, imagem e semelhança do Criador, indiferente de religião. Lá eu não falo de religião. Eu falo do amor de Deus, do amor de Jesus, né? Por nós, por cada um de nós. E eu ia falar algo que Thelma, isso mesmo. Eu ia falar algo que fugiu aqui de novo. Então, deixa eu falar um negócio que eu vi esses dias e achei lindo. 3 minutos. Tá, então vamos acelerar aí. Que Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele aceita se repartir em várias religiões para trazer pessoas para Ele. Nossa, eu achei aquilo ali. É fofo aí eu escutei aquilo, meu coração transbordou. Porque indiferente se eu sou da A, da B, da C... Vai ser que cada um tem a sua particularidade. Para trazer a pessoa para Ele e diferente de religião, né? Ele não cabe, então ele... todos. É muito lindo, lindo, lindo isso. Amém, né? Lindo. E tem pessoas que colocam ele dentro de uma caixinha, né? Ainda não entenderam a grandiosidade. Cada um se identifica dentro de um local. Isso. Eu me encontrei. Corpo, alma e espírito, né? Exatamente. Eliane, muito obrigada por sua presença. Vamos marcar mais lives, porque é sempre um prazer estar com você. Né? Muito obrigada pelo seu depoimento. Amei saber mais um pouquinho do que significou, né? A jornada. Vou aí comer pão de queijo. Porque esses dias... Vou. Deixa passar essa pandemia doida aí, porque esses dias fizeram uma propaganda dos teus pão de queijo, feito numa forma em formato de coração. Eu falei, não acredito, vou lá comer pão de queijo de Minas, feito pela Graça. Na casa nova ainda, hein? Exatamente, tá quase. Estou quase indo para casa. Ai, que bom, que bênção, que bênção. Muito bem. Vai ser muito lindo. E meninas, aproveitem, participem, chamem as amigas para fazer. Se já fizeram, façam de novo. Você também é mineira? Olha lá, a Thelma também é mineira. E vale muito a pena manter a autoestima equilibrada. Isso evita muita coisa. E transforma. Amém. Eu posso dizer que transforma. Eu tenho certificado. Certificado de transformação.
Exatamente. Carimbadinho. Isso aí. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, Thelma, Amém. pela sua participação. Obrigada, meninas. Deus abençoe. Ó, que Até a chique, próxima que chique essa live. Ó, ó, da Europa. Que chique. Ela tá vendo? na Europa agora. Ela morou em BH, hoje mora na Europa. Nós temos gente da Europa. Ó, 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 que live poderosa. Beijo, obrigada, Thelma. Deus te abençoe. Tchau. Que coisa. Graça, que live linda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou assim, lisonjeadíssima. Desejo muito sucesso no desafio. Qualquer coisa me chama. Estou aqui às ordens, à disposição para ajudar no que for preciso. Tá bom? Eu agradeço tá? muito. É um privilégio estar com você. Beijo. Meu. Tchau. Beijão. Coraçãozinho, coraçãozinho. Tchau. Tchau, gente.